Meu marido me deixou com o nosso bebê para se encontrar e disse que nunca mais voltaria, levando todas as nossas economias. Semanas depois, ele voltou querendo reconstruir a família. Estou me sentindo muito conflituado em relação a uma decisão que tomei sobre minha família, então gostaria de saber a opinião de todos sobre se estou certa ou errada. Para começar, minha vida virou de cabeça para baixo há 4 semanas quando meu marido Dave anunciou de repente uma noite que estava me deixando e nossa filha. Este anúncio veio do nada e nada poderia me preparar para aquele momento. Fiquei completamente surpreendida e perdida. Você vê, Dave era o amor da minha vida. Sempre fui apaixonada por ele desde o primeiro dia em que o conheci em uma festa de amigos. Ele era 100% o meu tipo. Eventualmente nos tornamos amigos e depois começamos a namorar quando percebemos que nossa atração era mútua. Entrar em um relacionamento com ele foi fácil, mas a única coisa que faltava em nosso relacionamento era intimidade. Desde o início, Dave tinha uma abordagem relaxada quando se tratava de intimidade e dificilmente iniciava romance de qualquer maneira. Eu era menos experiente que ele, então essa atitude desapegada dele me fazia questionar se ele realmente me achava atraente. Cada vez que ele me assegurava que sim, ele encontrava desculpas como estar muito cansado depois do trabalho. O que realmente me incomodava era que ele olhava outras mulheres quando estávamos em público, então não era como se ele não fosse atraído por mulheres. Nossa conexão física era infrequente, acontecendo talvez a cada 6 semanas, transformando nosso relacionamento em mais de uma amizade próxima com momentos românticos ocasionais. Embora a escassez me deixasse querendo mais, eu me calei por amor a ele e pelo medo de fazê-lo se sentir desconfortável ao discutir isso repetidamente. Eu me convenci de que com sua experiência, ele tomaria a iniciativa se quisesse mais intimidade, então decidi aceitar nossa situação como era. É importante notar que Dave sofria de depressão após a morte de seu pai quando estava na faculdade, então ele estava sob medicação, o que poderia estar resultando em sua baixa libido, ou assim eu pensava. Ao contrário de nossa conexão física, Dave dependia muito de mim emocionalmente. Ele era introvertido e nunca compartilhava muitas coisas pessoais sobre sua vida com seus amigos, mas quando entrei em sua vida, isso mudou. Ele começou a se abrir comigo sobre sua infância, seu pai e a família. Fiquei feliz em apoiá-lo e estar lá para ele de qualquer maneira que pudesse. Quando conheci sua mãe Marta pela primeira vez, ela logo percebeu isso e mais tarde me disse o quanto fazia anos que não via o filho tão feliz. Embora tenhamos tido 4 ótimos anos de namoro antes dele finalmente me propor, tivemos alguns solavancos. Peguei ele algumas vezes mandando mensagens para outras mulheres. Um incidente que se destaca é quando peguei conversando com a ex-namorada sobre nós durante os primeiros meses de nosso namoro. A ex-namorada dele, Sônia, tinha sido pega traindo Dave com seu amigo Faz. Dave a deixou apesar de suas desculpas, mas Sônia ainda tentava voltar com ele. Lembro-me de como ela costumava mandar muitas mensagens para ele nos primeiros dias de flerte. Dave me dizia que era vez de sua ex se martirizar e que ele nunca mais ficaria com uma traidora como ela. Por isso, fiquei chocada quando li as conversas deles e vi que ele estava reclamando sobre mim, meu trabalho, meu peso, minha aparência e minha culinária, entre outras coisas, para Sônia. Sônia, é claro, iniciou todas as conversas dizendo a ele como ela era mais bonita do que eu, mas Dave, em vez de me defender e bloqueá-la, concordou com ela. Ele escreveu longos parágrafos sobre como eu definitivamente não era o tipo dele e como ele preferia mulheres como Sônia, mas como Sônia o traiu, ele decidiu se contentar com alguém como eu. Sônia usou comentários pejorativos sobre minha barriga, queixo duplo e costas, dizendo coisas como eu pareço um pinguim. Como você pode imaginar, fiquei completamente chocada e enojada lendo as conversas deles. Para esclarecer, eu não estou e nunca estive acima do peso. Faço visitas anuais ao médico e me exercito sempre que posso. É verdade que eu não estava em forma como a Isaac, que costumava jogar vôlei na faculdade, mas não havia motivo para eles falarem de mim dessa maneira. Toda a interação deles não tinha nada de flerte, mas tudo que eles falavam era sobre mim e o quanto ambos não gostavam da minha aparência. Havia até uma foto minha em um vestido que eu havia usado no casamento de um amigo e Dave enviou a ex dizendo que ela ficaria muito melhor do que eu neste vestido e ela concordou alegremente. Fiquei sem palavras e desabei em lágrimas naquela noite. Quando Dave voltou para casa, o confrontei sobre as conversas e ele ficou pálido como um lençol. Ele imediatamente se ajoelhou e pediu desculpas por estar tão errado ao fazer isso. Eu disse, enquanto chorava, que ele poderia ter conversado comigo sobre isso se não estivesse atraído por mim e poderíamos ter terminado sem nenhum drama. Mas Dave começou a implorar, dizendo como me ama do fundo do coração e que não poderia sobreviver sem mim. Ele continuou dizendo como, mesmo eu não sendo seu tipo ideal quando se trata de aparência, eu ainda era a pessoa com quem ele queria estar. Eu estava pronta para sair naquela noite, mas suas lágrimas e súplicas mudaram minha mente. Eu odeio o quanto costumava amá-lo porque, apesar de todos esses claros sinais vermelhos, eu achava que esse homem eventualmente mudaria para me apreciar pelo que eu sou. Após essa conversa, pedi a Dave para bloquear sua ex e ele concordou, prometendo que nunca mais falaria com ela. Isso, juntamente com alguns outros incidentes menores, como quando peguei conversando com mulheres aleatórias em aplicativos de namoro no segundo ano de nosso relacionamento e ele rapidamente se desculpou e apagou os aplicativos, foram os únicos solavancos em nosso namoro. Nos meses que antecederam o pedido de casamento de Dave, ele parecia ter mudado e nós estávamos mais felizes, por isso não hesitei antes de dizer sim. Desde o nosso casamento, parecemos ter tido um relacionamento melhor e mais gratificante.
Íamos intimamente um com o outro e ele me dizia todos os dias o quanto me amava. Amávamos nos abraçar e assistir filmes ou dormir juntos nos fins de semana. Eventualmente, engravidei de Ceci e inicialmente Dave não estava feliz com a gravidez, pois estava preocupado com nossas finanças e se poderíamos sustentar a vida com um bebê. Mas eu o tranquilizei, dizendo que voltaria ao trabalho após o período de licença maternidade para que ainda pudéssemos manter nosso estilo de vida. A mãe de Dave e meus pais estavam lá para nós depois que dei à luz a Ceci e tem sido de grande ajuda quando se trata de cuidar dela nos dias em que ambos temos que trabalhar. Embora Dave nem sempre tenha sido um pai presente e mal ajude com ela, eu nunca o pressionei a pensar que ele eventualmente mudaria. A única coisa boa sobre ele era que ele me ajudaria com as tarefas domésticas, mesmo que tivesse um dia cansativo no trabalho, ao contrário de outros maridos que ouvi falar através de minhas amigas. Por isso, nunca imaginei que um dia ele quereria nos deixar. Dave vinha agindo distante e estranho por semanas antes da revelação, mas eu tinha ignorado como estresse relacionado ao trabalho. Estávamos juntos há muito tempo e tínhamos nos apoiado um ao outro nos bons e maus momentos, então eu pensei que ele eventualmente melhoraria, mas há 4 semanas. Dave finalmente confessou que não conseguia mais viver conosco e queria ir embora para encontrar a si mesmo em algum lugar distante. A princípio, pensei que ele estava brincando, porque isso não poderia ser algo sério que um homem casado diria para sua família com um bebê recém-nascido. Mas Dave continuou a dizer como viver conosco fazia questionar o significado e propósito de sua vida e como estava cansado dessa farsa. Cada palavra que ele falava cortava como uma faca e eu sentia uma mistura de raiva e desespero revolvendo em meu estômago. Ele continuou a me tranquilizar que ainda nos amava, mas não podia negar o que estava sentindo por mais tempo e que se continuasse a viver conosco, ficaria cada vez mais frustrado a cada dia. Eu perguntei a ele diretamente se ele estava tomando seus medicamentos corretamente e ele ficou muito bravo ao ouvir isso, pois pensei que isso fosse resultado de sua depressão. Se fosse o caso, poderíamos ter buscado aconselhamento para ajudá-lo a se sentir melhor, mas Dave começou a gritar comigo, dizendo como eu e CS éramos a causa de sua depressão e como viver conosco fez odiar sua vida. Eu fiquei paralisada ao ouvir o ódio e o desprezo em suas palavras. Do nada, ele começou a me acusar de tê-lo prendido com o bebê, o que era absolutamente ridículo, porque ele não pagou um centavo sequer pela CSE. Eu ganhava significativamente mais do que ele pagava quase 80% das nossas contas, incluindo cuidar da CSE, já que ele tinha um emprego com salário mínimo. Como eu poderia tê-lo prendido com um bebê quando ele nem tinha dinheiro para começar? Quando apontei isso, Dave disse que achava que ter uma filha consertaria sua vida, mas desde então percebeu que não queria mais essa vida. Eu fiquei sobrecarregada por um turbilhão de emoções, incapaz de entender o que estava acontecendo e parecia que as paredes de nossa casa estavam se fechando sobre mim. Minha voz tremia quando perguntei diretamente a ele se ele planejava me deixar para cuidar de nossa filha e ele assentiu lentamente, dizendo como eu sou a mãe, então CSE deveria ser minha responsabilidade. Eu fiquei lá chocada enquanto ele continuava a dizer como, embora não esperasse que eu entendesse, ele precisava fazer isso por si mesmo. Ele havia pensado muito sobre isso e ia começar uma nova vida longe de nós, onde poderia ser ele mesmo. O mundo desabou ao meu redor. Eu simplesmente não conseguia acreditar que meu marido estava me deixando, junto com nossa filha recém-nascida. Meu primeiro instinto foi gritar, implorar, fazer qualquer coisa para fazê-lo ficar, mas olhei para o rosto dele e soube que ele já tinha feito sua escolha e não havia volta. Naquela noite, ele nem sequer dormiu ao meu lado na cama e desceu para dormir no sofá e esta foi a primeira vez que dormimos separados, então eu sabia que ele estava sério e tinha pensado muito nisso. Dave se mudou na semana seguinte, deixando-me para explicar a todos que Dave tinha nos deixado. Quando contei à minha família sobre Dave, eles tiveram a mesma reação que eu. Eles simplesmente não conseguiam entender por que diabos meu marido e namorado de tantos anos fariam algo assim. Meus pais imediatamente queriam que eu buscasse isso legalmente, mas naquele ponto da minha vida eu me sentia entorpecida e despedaçada, então precisava de um tempo para absorver tudo. A mãe de Dave estava completamente desolada quando dei a ela a notícia. Ela ligou para ele várias vezes implorando para que ele voltasse para nós, mas ele contou a ela a mesma história sobre como precisava se encontrar. Todos estavam bastante preocupados com ele, pois todos pensavam que isso era resultado de sua depressão, mas a maneira como ele estava se comportando parecia que ele havia pensado muito nisso. 2 dias após Dave ter saído, descobri que ele também havia esvaziado toda a nossa conta poupança enquanto eu fazia compras de supermercado para casa e nosso cartão foi recusado. Fiquei chocado e quando fui verificar meu saldo, descobri que a conta estava zerada. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha hackeado minha conta, mas depois descobri que era Dave quem tinha retirado todo o dinheiro. Esta conta conjunta tinha dinheiro que eu ganhava também e Dave retirou tudo sem nem discutir comigo. Eu estava furiosa e chocada. Tive que ligar para meus pais pedindo ajuda e felizmente meu pai veio me resgatar. Ele então me levou de volta para minha casa, enquanto eu estava preocupada com como pagaria o aluguel naquele mês e cuidaria de outras contas. Foi quando meu pai me fez sentar e me disse muito seriamente que eu precisava seguir em frente com Dave e olhar para a realidade da situação. Ele apontou como meu marido tinha esvaziado a conta sabendo disso, sem discutir comigo e nos deixou, a mim e a minha filha, para passar fome. Ver CSE olhar para mim com seus belos olhos azuis foi quando a neblina começou a se dissipar dos meus olhos. Finalmente entendi o que Dave tinha feito conosco e se não fosse por meu pai, minha filha nem teria
fraldas limpas para usar ou comida para comer. Pela primeira vez na vida, tive alguém além de mim para pensar e meu pai estava certo. Cassie merecia algo melhor. Decidi que visitaria o escritório de advogados com meu pai no dia seguinte para iniciar o procedimento de divórcio. Meus pais, pelos quais sempre serei grata, ofereceram-me para morar com eles e ficar no porão, para que eu pudesse ter um pouco de privacidade enquanto cuidava de Cassie e também colocava minha vida em ordem. Eu não podia acreditar, mas aos 32 anos, não tinha mais dinheiro e uma criança para cuidar, graças ao meu péssimo julgamento de escolher um homem patético como Dave. Como você pode imaginar, eu queria desmoronar mentalmente, mas por Cassie eu tentei me manter firme. Nunca tinha chegado tão fundo e me senti perdida. Tive que tirar alguns dias de folga do trabalho para poder me mudar para a casa dos meus pais e colocar tudo em ordem. Eventualmente os dias passaram e minha família e amigos se reuniram ao nosso redor, oferecendo-me apoio e um ombro para chorar. Meus pais cuidavam de Cassie sempre que podiam e a mãe de Dave, Martha, vinha nos visitar. Uma vez que meu advogado elaborou os papéis do divórcio, eu queria enviar os papéis do divórcio para Dave, mas ele parecia ter mudado de número e eu não tinha ideia de como entrar em contato com ele. Por isso, decidi falar com Martha e perguntar se ela sabia onde seu filho estava. Martha desabou quando descobriu que eu estava me divorciando de Dave. Ela começou a me dizer como nunca imaginou que esse dia chegaria e implorou para eu reconsiderar, mas meus pais apoiaram minha decisão. Eu tranquilizei Martha de que ela sempre teria um lugar na vida da CSE, independentemente do meu divórcio, e pedi a ela que informasse Dave sobre isso. Eu queria resolver esse divórcio, já que todos os papéis e acordos de custódia estavam prontos e então poderíamos seguir em frente. Martha, ainda chorando, concordou em passar a mensagem para Dave. Na semana passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Eu estava no trabalho, então ignorei a ligação, mas à noite recebi outra ligação do mesmo número. Desta vez, atendi e para minha surpresa era Dave do outro lado da linha. Ele timidamente me disse alô, enquanto eu estava sem palavras ao ouvir sua voz após 4 semanas. Ele hesitou antes de me dizer que Martha havia conversado com ele sobre minha decisão e que ele queria me encontrar urgentemente para discutir algumas coisas. Eu disse firmemente que qualquer coisa que ele quisesse discutir, ele poderia falar com meu advogado, mas Dave começou a implorar que ele precisava me ver. Eu estava confusa, então pedi para ele esclarecer, mas Dave estava sendo evasivo. Ele continuava repetindo como precisávamos ter essa conversa e que era realmente importante. Suas súplicas repetidas eram difíceis de ignorar, então eu reservei um momento para reunir meus pensamentos e finalmente concordei em encontrá-lo sozinha, embora cautelosamente. O encontro foi marcado e decidimos nos encontrar em um café perto da casa dos meus pais. Enquanto eu desligava o telefone, uma série de perguntas e incertezas preencheram minha mente, me deixando ansiosa sobre o encontro. Decidi não contar nada aos meus pais até depois de encontrá-lo para ver sobre o que era essa discussão que ele tanto falava. Eu sabia que meu pai literalmente mataria Dave se colocasse as mãos nele. No dia do nosso encontro cheguei cedo, nervosamente tomando meu café enquanto esperava por Dave e não demorou muito para que ele entrasse, se aproximando de mim com uma mistura de hesitação e determinação. Eu não conseguia acreditar como, em apenas 4 semanas, esse homem passou de amor da minha vida para alguém que eu sentia repulsa ao olhar. Eu não queria entretê-lo, então fiquei quieta quando ele tentou perguntar de forma constrangedora como eu estava ou se estava bem. Eventualmente, Dave reuniu coragem e me disse como Martha o informou sobre minha decisão de me divorciar dele, o que o chocou completamente. Ele me disse que finalmente ouvir a palavra divórcio fez com que ele percebesse exatamente o que ele tinha feito e que não queria me perder, nem a CSE. Eu o encarei em branco enquanto ele continuava falando todas aquelas palavras vazias, que eu teria prontamente acreditado algumas semanas atrás, mas agora eu sabia muito melhor. Dave então soltou uma bomba. Ele propôs que queria voltar para nós e queria que eu o perdoasse. Ele disse como as coisas ainda não tinham ido por água abaixo, então eu ainda poderia perdoar e esquecer tudo isso para que ele pudesse voltar e nós continuaríamos a viver nossas vidas normais. Eu o encarei incrédulo enquanto ele me dizia que havia percebido que essa era a vida que ele queria e não conseguia imaginar uma vida sem nós. Eu levei alguns momentos para reunir meus pensamentos. Embora eu quisesse que minha filha tivesse seu pai em sua vida, eu sabia que Dave e eu nunca poderíamos voltar a ser quem éramos. Eu também sabia que se Dave realmente se importasse conosco, ele não teria esvaziado nossa conta conjunta e me deixado com CSE para passar fome. O que ele fez foi imperdoável para mim e eu nunca poderia esquecer isso. Por mais que a ideia de voltar como uma família me atraísse, eu não podia ignorar a dor e a raiva que se acumularam por seu abandono. Então, eu disse firmemente a ele que embora eu apreciasse a oferta, simplesmente não conseguia esquecer como ele havia decidido egoisticamente me deixar e deixar nossa filha para nos defendermos. Eu disse a ele que estava morando na casa dos meus pais e que eles eram muito mais uma figura de paz para a CSE do que Dave jamais foi. Eu lembrei a ele como ele me acusou de tê-lo prendido com um bebê. Então ele não poderia simplesmente voltar para nossas vidas, porque não havia garantia de que ele não faria isso novamente no futuro. Eu queria proteger CSE para que ela pudesse ter uma família estável para contar. Eu lembrei a ele como ele foi egoísta o suficiente para limpar nossa conta conjunta enquanto me deixava sozinha para cuidar da nossa filha bebê, ao que Dave tentou esclarecer como ele sabia que meus pais cuidariam dele e que ele precisava colocar as ideias no lugar. Eu ri da sua audácia e disse a ele que nunca mais voltaria para ele. Dave continuou a implorar para eu reconsiderar, seus olhos cheios de desespero, mas eu sabia que se o deixasse voltar para nossas vidas, estaria correndo um grande risco e não queria mais isso. Meu coração doeu um pouco ao pensar em rejeitar sua oferta, mas eu não podia ignorar as cicatrizes emocionais permanentes que ele havia deixado para trás. Saí do café pensando que essa
essa seria a última vez que teria que ouvir sobre isso. Infelizmente, desde minha reunião com Dave, Martha tem tentado me fazer reconsiderar minha decisão. Ela continua dizendo como eu deveria pensar em Cassie e que minha filha gostaria de viver com ambos os pais. Ela argumenta que Dave cometeu um erro e que, como sua esposa, eu deveria perdoá-lo. Ela claramente acha que estou sendo egoísta e quer que eu coloque o conforto de minha filha acima da minha tristeza. No entanto, estou decidida a não dar a Dave outra chance. Devido às palavras dela, tenho questionado meu próprio julgamento, dividida entre os potenciais benefícios de aceitar a oferta de Dave e as lembranças de seu abandono. Será que estou errada por rejeitar a oferta de Dave e possivelmente privar Cassie de ter uma família completa? Devo perdoar Dave e voltar a ficar com ele? Atualização. Em apenas alguns dias, recebi milhares de comentários e mensagens das pessoas. Fico feliz que a maioria de vocês não ache que sou a vilã. Ouvi os conselhos de todos e decidi primeiro falar com meus pais sobre isso e eles ficaram chocados ao saber que Dave tinha voltado a se comunicar comigo e minha mãe ficou furiosa por eu ter ido encontrá-lo sozinha. Meu pai me disse que a constante mudança de opinião de Dave é realmente preocupante e isso pode ser um problema de saúde mental, assim como muitas pessoas comentaram, então eu não deveria encontrá-lo sozinha. Concordo e contei aos meus pais sobre minha decisão de não permitir que Dave volte para nossas vidas. Meus pais suspiraram aliviados e me disseram que essa foi a decisão certa e que eu deveria continuar focada no meu divórcio. Após isso, pretendo conversar com meu advogado sobre o próximo curso de ação para acelerar o processo de divórcio. Eu sei que haverá pessoas que pensarão que eu deveria perdoar Dave, mas isso não é mais sobre mim. Minha filha merece ter um pai mais amoroso e claramente Dave não nos ama, então ele não merece ter uma segunda chance. Também há algumas pessoas que parecem pensar que Dave pode ter me deixado por outra mulher e que não poderia ter sido apenas uma questão de saúde mental dele. Bem, para ser honesto, eu realmente não me importo com qual foi o motivo dele. Ele nos abandonou e me deixou para juntar os pedaços, independentemente do motivo pelo qual escolheu fazer o que fez. Atualização 2. Os papéis do divórcio foram entregues a Dave, que aparentemente está morando com sua mãe atualmente. Desde então, suas incessantes ligações se tornaram cada vez mais desesperadas nas últimas semanas e não importa o quanto eu explique que não o quero de volta, ele continua ligando. Como pessoa não confrontacional, me sinto encurralada e emocionalmente esgotada por suas constantes tentativas de me contatar. Martha também tem me enviado mensagens sobre perdão e os sacrifícios de ser uma boa mãe. Meu pai decidiu tomar as rédeas da situação e foi visitar Dave. Ele disse a Dave que ele tem sorte de haver leis em nosso país, senão ele o teria enterrado vivo pelo que fez a mim e a sua neta. Meu pai é um cara militar durão, então posso imaginar o quão assustado Dave deve ter ficado depois da conversa deles. Meu pai o avisou para não me contatar desnecessariamente, que ele poderia se comunicar apenas através de seus advogados. Martha tentou fazer meu pai ver como perdoar Dave seria melhor para todos, mas meu pai retrucou que ela deveria ter criado um filho melhor, que nunca deveria ter abandonado sua família em primeiro lugar. Martha argumentou que Dave estava passando por algo mentalmente, mas meu pai apontou como ele tinha me culpado e a Cassie por ter saído, então ela deveria culpar seu filho por tudo isso e não me pedir para perdoá-lo. As mensagens dela também pararam depois disso. Enquanto isso, apesar de tudo isso, estou tentando ao máximo não perder o foco no meu trabalho e me sair bem. Não quero perder meu emprego, já que estou economizando dinheiro para eventualmente me mudar sozinha. Meus pais têm sido mais do que prestativos e sou grata por eles todos os dias. Não sei o que teria feito se não tivesse o apoio de pais tão amorosos. Bloqueei Dave por enquanto, para que ele não possa mais me perturbar. Planejo vê-lo diretamente durante nossos procedimentos de divórcio. Atualização 3. Passaram-se 2 meses desde minha última atualização e finalmente posso dar um novo informe. Nosso divórcio está seguindo conforme atualizado anteriormente. Dave está lutando com unhas e dentes para tornar isso o mais difícil possível para mim. Claramente, ele só quer prolongar isso, já que ambos não possuímos nada, não há propriedades para dividir e eu não quero nada dele em pensão alimentícia, mas seu advogado tem exigido direitos de copaternidade iguais quando se trata de Cassie, o que é absolutamente ridículo, porque eu não quero que minha filha esteja em lugar algum com uma pessoa instável como ele. Para proteger minha filha, meu advogado teve que informar ao tribunal sobre os problemas de saúde mental de Dave ao longo dos anos, o que de outra forma eu não teria gostado de discutir, e como ele nos abandonou do nada, levando todo o dinheiro de nossa conta conjunta e me culpando por tê-lo prendido com um bebê, apesar de eu ganhar mais que ele. Estou esperando que o tribunal perceba o quão não confiável ele é e não lhe conceda a custódia, porque não há garantia do que ele pode fazer com Cassie, considerando como sua mente funciona, se ela ficar com ele sozinha. A mãe de Dave, Martha, vem a todas as nossas audiências judiciais e me olha com desdém, mas eu não a reconheço nem me importo mais com o que ela sente. Eu teria aceitado que ela tivesse um relacionamento com minha filha se não tivesse decidido me culpar e me coagir a perdoar seu filho patético. Farei o que for melhor para minha criança. Ela tentou falar comigo várias vezes depois de nossas sessões no tribunal, mas meu pai sempre me leva embora rapidamente dela. Sei que vai demorar um pouco até eu me ver livre de Dave legalmente, mas enquanto isso, decidi tirar um tempo para levar meus pais e Cassie ao Vale de Napa. Meus pais sempre quiseram ir lá e sinto que todos nós precisamos de uma pausa desse drama contínuo. Quero criar belas e alegres memórias com minha família, apesar do que todos estamos passando. Sei que enquanto tivermos um ao outro, podemos enfrentar o que o futuro nos reserva com força e resiliência. Atualização 4.
Desde minha última atualização, há 5 meses, tenho algumas notícias felizes e emocionantes para compartilhar. Primeiramente, fui promovida recentemente no trabalho e parece uma grande conquista, já que agora tenho um salário melhor e finalmente posso ter uma renda confortável que me permitiria me mudar e viver confortavelmente sozinha com CSE. Embora meus pais não queiram que eu vá, pois se tornaram extremamente próximos de CSE, sinto que este é um passo necessário para encontrar minha própria independência e eles entendem. A promoção não apenas trouxe segurança financeira, mas também a satisfação de saber que meu trabalho árduo e dedicação finalmente valeram a pena. Em segundo lugar, finalmente estou divorciada, graças ao meu advogado que lutou por mim todos os dias nos últimos meses. Finalmente estou livre de Dave e de sua mãe. Eles tentaram tornar minha vida um inferno, mas no final o juiz viu que Dave não era um pai adequado. Eles ordenaram que Dave pague pensão alimentícia todos os meses e faça sessões de terapia obrigatórias, onde será monitorado. Se os resultados forem positivos, ele poderá recuperar seus direitos parentais se desejar. Duvido que ele vá passar por tudo isso novamente, mas caso decida fazê-lo, estou pronta para lutar novamente. Minha família e amigos estiveram ao meu lado durante tudo isso, me proporcionando apoio de todas as formas possíveis. Agora que estou ganhando mais do que o suficiente, planejo fazer terapia. Entendo que posso ter problemas de abandono, então essas sessões de terapia me ajudarão a processar melhor minhas emoções e resolver quaisquer problemas persistentes para ser uma melhor mãe para a CSE. Pesquisei terapeutas com experiência e encontrei um terapeuta compassivo e experiente que se especializa em ajudar famílias a navegar por emoções tão complexas. Apesar dos desafios e da agitação emocional que enfrentamos, minha família e eu vamos ficar bem. Este capítulo está longe de terminar, mas vou escrever minha própria história a partir de agora e estou determinada a garantir que seja uma história repleta de amor, confiança e crescimento com minha filha.